Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2026, são 21 horas e 46 minutos e o que está trazendo esse vídeo aqui para vocês ele é uma reflexão. Há pouco eu estava correndo alguns conteúdos ali no YouTube e eu me deparei com um vídeo de um cara que eu acompanho. Ele produz conteúdos bem bacanas, ele chama Guilherme The Viking, acho que é o canal dele. E aí o título do vídeo dele era assim, que ele estava chegando aos 40 anos e meio que estava sem rumo, assim, sem saber o que fazer, né? E aí eu escrevi para ele e falei, olha, eu acho que quem sou eu para dizer, né, o que serve para cada um, mas um filho na sua vida, com certeza você iria olhar a vida de uma outra maneira e você iria atingir um outro nível do jogo. Por que eu falo um outro nível do jogo, né? Tá bom. Adivinha quem que era? Minha filha. Eu falo atingir um outro nível do jogo, pessoal, porque assim, eu já estava pensando em fazer esse vídeo aqui para vocês e, e aí acabou que a vida nos traz, né, para esses momentos, né? E assim, meus filhos, eu tenho dois filhos, né? Tenho um casal, né? Um de 5 e uma de 4 anos, né? Eles nasceram, meu filho nasceu no ápice da pandemia, ele nasceu em maio de 2020 e a minha filha foi nascer em julho de 2021, estava no finalzinho da pandemia também. Então assim, foi um momento assim bem conturbado, mas bem conturbado porque eu e a minha ex-mulher, a gente não havia planejado nenhum dos dois. Nós assim, estivemos juntos por 8 anos, né? Entre idas e vindas. E aí assim, quando eles nasceram, pessoal, automaticamente você, você é catapultado para um outro estágio da sua vida. E esse estágio é mais ou menos assim, o universo ele está pouco se lixando se você tem ou não consciência. Se você tem consciência do que você vai enfrentar, o que é a paternidade, se você se preparou, se você, enfim, é uma situação. Mas assim, se você não fez nada disso, vamos chamar de dever de casa, você vai desenvolver isso, meu irmão. Mas assim, na marra você vai desenvolver isso. E que parece que assim, lembra do filme do Matrix, quando o Neo ele encontra o Morfeu e aí ele está numa sala lá meio que baixando, fazendo download de alguns programas nele. É mais ou menos isso que acontece quando você vira pai. E eu falo assim, pai, mas assim, não no âmbito masculino, é no âmbito tanto masculino quanto feminino, né? Porém tem uma diferença, né? A mulher, ela desde o momento que é identificado a gravidez, que ela gera essa vida ali dentro do corpo dela, ela automaticamente ela já vira mãe nesse momento. O pai, o homem, por ele não ser o genitor, né? Eu estou falando tudo o que aconteceu comigo, tá, pessoal? No período da gestação, você tem esses insights, essas reflexões, enfim, você vive esse processo todo. Só que você só vai ter plena certeza que você virou pai quando o filho nasce e você pega ele no colo, tá? Nesse momento é meio que assim, você faz uma retrospectiva da sua vida para aquele momento ali e você olha e você automaticamente você fala, bom, agora o jogo mudou. Por que o jogo mudou, pessoal? Porque assim, eu nunca na minha vida
Eu nunca desejei ser pai. Não passava isso pela minha cabeça. Eu estou sendo muito franco aqui para vocês. Eu não tinha essa aspiração, não tinha essa, sabe? É, só que assim, eu tinha alguma coisa lá dentro de mim que eu sempre gostei de criança. Então eu sempre gostava de criança, né? Mas nunca imaginei eu sendo o pai de uma dessas crianças, né? É, quando meu filho nasceu, pessoal, é assim, cara. É, eu acho que teve no vídeo inicial aqui, um dos primeiros, o segundo vídeo eu falei para vocês que na minha vida tiveram algumas viradas de chave na minha vida. E quando uma delas é quando os filhos nascem, pessoal. A sua vida não é a mesma, não tem como ser a mesma. Só que olha só, quando eu não tinha filho, eu achava que a minha vida assim, até então, tinha sido maravilhosa, sabe? Falo, não, minha vida até aqui foi excelente, só tenho a agradecer e tudo mais. Pessoal, quando os filhos nascem, e você olha para trás, parece que você não lembra mais daquela vida onde você não era pai. Parece que todas as suas memórias, tudo aquilo que você fez até então, converge para os momentos que você lembra da paternidade. Então aqui já vai um ensinamento que para mim fez muito sentido, sabe? Que é assim, a pessoa que ela não tem filho, ela tem uma certa limitação de como ela olha para a vida. Eu não estou querendo dizer que todo mundo que tem filho tem esse olhar. Não posso dizer isso. Até eu já tive algumas discussões desse sentido. Eu não posso dizer isso daí, porque a gente o mundo está cheio de gente aí, de pessoas, de pais maldosos, gente. Entendeu? Não preciso ficar citando exemplo aqui. Mas assim, com certeza, isso é uma minoria. A grande maioria, seja aos trancos e barrancos, seja tendo alguma didática de psicologia, de educação de filho, ou seja, como ela aprendeu os exemplos dos pais e tudo mais, mas com certeza, pessoal, a sua vida, ela se transforma. E aí você começa a enxergar tudo de uma maneira diferente. Quando eu falo tudo de uma maneira diferente, é tudo de uma maneira onde você deixa de ser o centro das atenções. Onde você olha a sua vida e fala, cara, agora não sou mais eu a prioridade. Agora a prioridade são eles. E isso, pessoal, é para tudo. Desde você olhar e falar, cara, eu vou comprar isso para mim ou eu vou comprar isso para eles. Entendeu? A sua vida se transforma. Você começa a olhar para dentro de você e você fala assim, cara, você começa a se fazer alguns questionamentos no seguinte sentido: que exemplo eu vou querer deixar para eles? O que eles vão se espelhar de mim? Eles vão se espelhar coisas boas, eles vão ser referências ruins? O que eu quero deixar? Qual que é o meu legado? Porque assim, o filho, pessoal, ele é um clone seu. Basicamente ele é um clone seu e da mãe deles, né? É 50% de cada um. Então assim, eu digo, pessoal, que meus filhos, por mais assim que eu nunca tinha me passado pela cabeça ser pai, nunca tinha esse sonho, eu digo que meus filhos me salvaram de mim mesmo, entendeu? Eles me transformaram numa pessoa melhor, menos egoísta, menos individualista, mais amorosa, né? Sabe? Eu desenvolvi capacidades socioafetivas, de proteção, de educação, de respeito para todo mundo, comigo, para com as pessoas. Porque assim, cara, você vê
uma miniatura sua ali, que, digamos assim, até atingir uma maioridade, o filho ele é totalmente dependente seu, pessoal. Então, por exemplo, meus filhos, a gente é separado, eu e minha ex-mulher, né? E aí eles moram com ela, né? E eles vêm ficar comigo a cada 15 dias, ou por exemplo, que nem agora que é carnaval, vão ficar aqui, não sei, fica aí com o tempo que quiser. Então assim, eu acordei hoje, 4:30 da manhã, eu acordo mais ou menos esse horário, 4:30, 5 horas. Aí um acorda 7 horas, 6:30, aí o outro acorda 7:30, aí é mamadeira, é leite, é comer não sei o que, é comer não sei o que lá, é roupa, é trocar, é pentear o cabelo, é dar banho. Cara, é assim, é uma operação. Isso porque eu estou falando assim, uma coisa minúscula do dia a dia deles, entendeu? Eu tiro o chapéu para a mãe deles, porque assim, por mais assim que tenha colaboração, mas com certeza a carga maior no dia a dia deles é dela, entendeu? E assim, eu só tenho a agradecer pela pessoa que Deus escolheu para mim, para que fosse a mãe dos meus filhos. Não poderia desejar outra pessoa na minha vida que fosse a mãe dos meus filhos, entendeu? Então a reflexão, voltando ao início desse vídeo, pessoal, é que assim, eu acho que a gente vive numa sociedade que talvez assim, isso a nível mundial, né? Não existe não sei se a palavra é incentivo, mas eu acho que o fato das pessoas estarem cada vez mais afastadas de Deus faz com que elas entendam cada vez menos a importância que os filhos têm na vida das pessoas. Porque se a gente for olhar para trás, pessoal, por exemplo, meu pai, ele era filho de 3 irmãos. Ele era o mais velho e tinha mais 2. Minha mãe também 3 irmãos. Ela era do meio. Minha avó, por parte de mãe, se eu não estou enganado, minha avó teve 22 irmãos. Se eu não estou enganado. Meu avô, eu acho que ele teve uns 7, 8 mais ou menos. Então, onde que eu quero chegar, pessoal? Quando a gente fala de continuidade da nossa essência, não tem outra. Acho que não inventaram nada como os filhos para passar o seu legado. E isso que eu estou dizendo agora, porque eu vou dizer para vocês, é muito maluco, porque, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, tem um filme, que é um filme do Van Gogh, onde retrata o início que ele começou a carreira pintando e tal, né? E aí uma das cenas ali chega um padre, eu acho que para ele, e pergunta assim para ele, né? Você é pintor? Você é pintor? E aí ele fala, não, eu sou pintor, né? Eu me identifico como pintor, né? Daí o padre fala assim, não, mas os seus quadros não são bonitos, né? Não são os quadros da atualidade que as pessoas admiram. E aí ele fala assim, olha, eu acho que Deus não iria escolher algo para eu fazer, porque a única coisa que eu sei fazer que fosse de uma maneira que as pessoas não fossem gostar, né? O que talvez possa acontecer, ele falou, é que as pessoas que vão gostar dos meus quadros não são dessa época. Tanto é que os quadros dele foi passar a ser valorizado muito depois que ele tinha morrido, né? E aí assim, tem alguma passagem que diz o seguinte, eu não sei se está na Bíblia, qual que é o lugar, mas eu já vi isso, que assim, que o que a gente vai colher não é nessa vida. Essa vida a gente vai plantar. Talvez o que a gente vai colher é em outras vidas. Então onde que eu quero chegar, pessoal? Eu estou vendo nos meus filhos que, graças a Deus, eles vão colher
uma outra vida, num outro aspecto diferente do meu. Então eu tenho esse olhar de falar, não, peraí, talvez a tua vida, você assim, cada um passa o que tiver que passar. Eu vejo que eles vão ter outros desafios totalmente diferentes dos meus, entendeu? Então assim, vou colocar a situação também de um outro ponto de vista, que é não romantizar a questão dos filhos, que talvez a gente vê muito isso na internet. Pessoal, é muito desafiador. É desafiador, como eu comecei dizendo aqui, na questão de você tirar o foco da sua vida de você e passar a colocar neles. É desafiador você sustentar isso no aspecto financeiro, porque é caro, entendeu? É caro. É escola, é babá, é roupa, um monte de outras coisas, pessoal. Isso sim, isso porque, graças a Deus, por exemplo, eu sou muito grato aos avós maternos deles, que eles pagam a escola das crianças. Entendeu? É um presente que o meu ex-sogro e minha ex-sogra, eles falaram, não, a educação deles, a escola, a gente tem condição de pagar, a gente pode deixar que a gente coloque eles numa escola particular aqui. Então assim, pessoal, os filhos, eles têm esse poder de transformar a gente em ser humano melhor. E eu pensei em fazer isso num dia aleatório, que talvez eles não tivessem aqui, né? Mas eu quis fazer assim, com a energia que eu estava hoje. A energia assim de alguém que tô desde, sei lá, quinta, sexta-feira com eles aqui, hoje é segunda-feira, e para poder transmitir isso, sabe? De uma maneira verdadeira. Por outro lado, parece que eu só estou falando assim, os aspectos assim do peso, né? Por outro lado, o aspecto assim emocional da satisfação de você ter eles, de você ver a alegria no olhar deles, de você ensinar as coisas para eles, deles pararem e aprender as coisas com você. Vou dar só um comentário, né? Ontem era umas, sei lá, umas 10:30 da noite, a gente estava indo dormir, e eles estavam os dois ali na sala, em cima do tapetinho, que às vezes eu faço abdominal, eles estavam fazendo exercício de yoga. Hoje, mais cedo, eu fiquei fazendo abdominal, aí meu filho, eu levantei, ele foi lá e começou a fazer. Eles são uma esponja, pessoal. Tudo que você faz de bom ou de ruim, eles repetem. Se você grita, eles vão gritar. Se você xinga, eles vão xingar. Se você lê, eles vão passar a observar que você é uma pessoa que tem o hábito da leitura e eventualmente eles podem desenvolver. Entendeu? Agora sim, como eu disse, pessoal, eu não me vejo mais sem eles. É a coisa assim mais espetacular que poderia ter acontecido na minha vida, foi ter sido escolhido para ser os pais deles. Porque é de uma satisfação, é de uma, sabe, é uma coisa muito espiritual, porque você chega um momento da relação ali com eles que você acha que você está ensinando, mas na verdade está havendo uma troca. Eles também estão ensinando, entendeu? É uma troca. A todo momento você acha que você está 100% ensinando, mas na verdade, agora que você afina o olhar, eles também estão te ensinando. Estão te ensinando a você curar dores do passado, estão te ensinando a curar talvez o jeito como você foi tratado pelos seus pais. E aí eu não estou aqui criticando meus pais, tá, pessoal? Eu já me curei com relação a qualquer coisa do passado relacionada aos meus pais. Eu só tenho a agradecer a eles, entendeu? Mas é uma oportunidade de você quebrar algumas correntes familiares que já vem sendo carregado pela ancestralidade. E aí quando você tem um filho,
você tem a opção de repetir os mesmos padrões que já estão intrínsecos dentro de você, ou você olhar e falar, não, peraí, eu posso fazer diferente. Eu não preciso fazer 100% da forma que vem se repetindo na minha família. Eu posso olhar isso daqui de uma maneira diferente, entendeu? Mas para isso é preciso que você faça primeiro você se consertar. Você precisa ter essa busca primeiro para olhar a situação de uma maneira diferente, porque senão você vai ser uma réplica de coisa errada no filho, né? E muitas pessoas têm uma visão deturpada com relação a por que você tem filhos, sabe? Isso assim, tem muita gente que procura o filho para preencher um relacionamento que já está fracassado. Tem muita gente que busca ter o filho porque a vida está vazia e não tem mais o que fazer, entendeu? Eu acho que assim, eu sou a pessoa abençoada, porque por mais que eu não tivesse a pretensão, graças a Deus, Deus me despertou para esse, não vou dizer dom, mas assim, para essa coisa, dessa admiração de você incorporar esse papel de pai, entendeu? E você querer viver isso daí. Eu amo estar com meus filhos, pessoal. Eu me divirto com eles, a gente sai para. Tem as tretas, tem as discussão, tem tudo que vocês possam imaginar. Mas tem os momentos carinhosos, tem os momentos de parceria, tem o momento deles sentar ali do seu lado e tipo assim, você perceber deles falar, não, estamos juntos, que precisar aqui, nós estamos aqui, nós é parceiro. Então, queria compartilhar isso com vocês, uma mensagem positiva com relação aos filhos, é, e quem tem filho, que olhe o seu desafio aí como pai, como mãe, procure se desenvolver. Tem muito conteúdo aqui na internet, pessoal, de pessoas assim excelentes que ajudam na criação dos filhos. Tem uma, eu não sei se ela é psicoterapeuta, eu sei que ela chama doutora Andrea Vermont. Depois vocês pesquisam. Ela é fenomenal em N coisas, mas um dos temas que ela aborda com uma sabedoria muito grande é na questão de filhos, na formação, na educação dos filhos, entendeu? O que eu tinha para trazer aqui para vocês era hoje, e era isso hoje, né? Quem não for inscrito aqui no canal, se inscreve. Daqui a pouco vai completar, daqui 10 dias aí mais ou menos, um mês que eu estou com o canal aberto. Hoje eu estava olhando aqui nas análises do conteúdo do YouTube, já passaram pelo canal mais de 200 pessoas e ainda eu estou com poucos inscritos. Se inscreve no canal, dá uma força, acredita aí no conteúdo que eu vou estar trazendo, compartilha, e logo mais eu vou estar trazendo conteúdos aí de análise dos livros, tá bom? Forte abraço e fiquem com Deus.